Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá então, dando continuidade aqui. Eu só estou fazendo algumas correções de alguns exercícios que teve alguns alunos que falaram: professor, tem como fazer tal exercício? Eu vou fazer com vocês. Tem um aqui que é rumo ao ensino médio, a gente vai estar fazendo, vou até pegar aqui para vocês. Ele está na página 415, tá? Da apostila de vocês aí. Maravilha? Então, vamos ao que interessa. E aí a gente já vai partir para a resolução, beleza? Vou ampliar aqui. E aqui, ó, no rumo ao ensino médio, ele diz o seguinte: considere os conjuntos. Então, o conjunto A, que está aqui, é igual a x pertencente aos reais, claro. Professor, qual é o conjunto dos reais? Eu já havia dito isso na aula passada. São todos os números que vocês pensarem, é o maior conjunto de todos, tá? Então, nós temos lá os naturais, os inteiros, os racionais, aí separado desses três, tá? Nós temos os irracionais, né, que é aquele grupo específico de números, e aí nós temos o conjunto dos reais. Acima dele é os complexos, mas não é para agora, beleza? Então, vamos resolver. X, pessoal, é os números que pertencem aos reais, ou seja, todos os números, só que tal que x seja estritamente maior do que 4. Ou seja, não serve o 4. Mas, como ele é racional, serve para mim o 4,001, 4,000002, serve o 5, serve o 5,8, 5,89, 5... Entendeu? Todos os números infinitos aqui, maiores do que 4, menos o 4. Por quê? Porque esse sinal aqui, ó, significa exclui o 4, qualquer número maior do que ele, certo? Então, o x são os elementos, os números que pertencem ao conjunto dos reais maiores do que 4, beleza? Então, o 4 não serve, mas, por exemplo, o 4,001 serve. Outro número, o 5 serve? Serve. Só não serve o 4 sozinho, beleza? Então, esta é a primeira, o item A aí. O item B, x pertencente aos inteiros, tal que menos o zero, tá? Desculpa, ó, x pertencente aos inteiros menos o zero. Ou seja, serve todos os inteiros positivos e todos os inteiros negativos. Professor, quais são os inteiros positivos? Os inteiros positivos são 0, 1, 2, 3. E os negativos? Menos 1, menos 2. Só que não serve o zero. Tá vendo o asterisco aqui? Ó? Ele exclui o zero. E esse número pode ser x maior ou igual a menos 3. Professor, nesse caso, serve o menos 3? Sim, serve o menos 3. Por quê? Porque é maior e igual, ou igual. Tá bom? Aqui, ó. Lembrando aqui agora pra gente, o item C aqui, ó, x pertencente a quem? Aos racionais. Professor, o que é um número racional? Vamos recordar. É todo número escrito na forma A sobre B, com A e B pertencente aos inteiros, tal que o B seja diferente de zero. Isso daqui é a definição de conjuntos racionais. Esse Q aqui, ó. Beleza? Racional, quer dizer divisão, um número pelo outro. Só quem que é o A? O A é um inteiro. Pode ser 1, menos 1, pode ser 2, menos 2, pode ser 3 ou menos 3, tanto faz. Tá? E o B pode ser 1, menos 1, pode ser 2, menos 2. O A pode ser 0? Pode. O B pode ser 0? Não. O B não pode ser 0, porque não existe número no denominador. 0. Tá? Pode colocar 0 aqui no nosso denominador. Maravilha? Continuando então aqui, ó. E aí vamos fazer uma interpretação. Aqui nós temos um intervalo, ou seja, maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Serve o menos 1? Serve. Serve 1? Serve. Beleza? Aqui, ó, o conjunto D é todos os elementos pertencentes aos reais, menos o zero, exceto o zero, não serve o zero aqui. Tal que, essa barra quer dizer tal que, x está entre o menos 1 e o zero.
o 0,1, desculpa. Então, entre menos 1 e 0,1. Maravilha? Então, ó, o x está aqui no meio. Ó. O cara está aqui no meio. Só que aí eu pergunto para vocês, né? Quantos números existem reais entre o menos 1 e o 0,1? Exatamente, infinitos números. Porque aqui eu posso escrever, por exemplo, 0 menos 0,999 e ficar escrevendo isso daí infinitamente. Então, existe infinitos números entre menos 1 e 0,1 dentro do conjunto dos reais. Só não serve o zero, beleza? Por que não serve o zero? Porque tem um asterisco ali já mostrando para a gente que exclui ele. E o conjunto E, x pertencente aos naturais, tal que x seja maior do que 10 e menor do que 12. Então, o x vai estar lá no meio. Vou fazer de verdinho agora. O x está aqui no meio. Então, ele vai ser um número maior do que 10 e menor do que 12. Ele vai estar aqui, ó, no meio desses dois aqui. Beleza? E detalhe, ele é inteiro. Então, professor, serve que número aqui? Ó? Serve o 11, serve o 10. Por que serve o 10? Desculpa, não serve o 10, não serve. Porque aqui, ó, é estritamente maior e aqui estritamente menor, não é maior igual. Então, não serve o 10, então serve o 11, tá? E o 12. Traduzindo, aqui eu só tenho um número aqui no meio, que é o 11. Beleza? Porque esse número é inteiro, só serve o número inteiro para mim aqui. Desculpa, natural, né? Natural ou inteiro positivo, que é o mesmo conjunto. Maravilha? Então vamos analisar aqui, ó, para responder isso daqui. 4 pertence a A, ao conjunto A. Tá? Então ele pede aqui para assinar só a alternativa correta. Eu vou escrever no falso do lado verdadeiro para a gente ir guardando. Gente, olha só. Está falando que o 4 pertence ao conjunto A. O 4 não pertence, porque x é maior do que 4. Então, ou seja, ele é estritamente maior do que 4. Não é maior ou igual. Beleza? Não é maior ou igual. Se não é maior ou igual, então não serve o 4. Então, essa alternativa aqui, ó, ela é falsa. Beleza? Então, ela é falsa. Vou até escrever aqui, ó, falsa. Ela é falsa. Vamos analisar o segundo aqui, ó. 0 pertence a B. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Exclui o 0. Então também é falso. Não serve o 0 aqui. Eu vou pular C, tá? Você já sabe por que eu vou pular C. Vamos fazer a D aqui, ó. D. X pertence aos reais positivos. Exceto, desculpa, pertence aos reais. Ou seja, todos os números que vocês pensarem. Porém, exclui o 0. Ele está falando que 0 pertence a D. Então, é falso. Moleza sim. E aí, ó, x pertence aos naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, esses números todos, positivos, é claro. X está entre 10 e 12. Então, ele está falando que 11,5 pertence ao conjunto E. Pessoal, 11,5 realmente está entre 10 e 12. Porém, ele está falando que pertence ao conjunto E. Não, porque nós estamos falando de um conjunto natural. 11,5 não é algo natural, né? Ele é o quê? Ele é o quê? Isso mesmo, ele é racional e não natural. Então também é falso. Portanto, olha que maravilha. Alternativa C aqui, ó, é a nossa resposta. Por quê? 0 pertence a C. Sim, ó. Vamos lá olhar na C aqui, ó. X pertence a os racionais, ou seja, todos os números racionais, escrito da forma A sobre B. E x está, ou seja, ele é maior ou igual a menos 1, ou seja, serve o meu menos 1, porque ele é maior ou igual, e ele é, ó, olha que maravilha, menor ou igual a 1. O conjunto dos números racionais, aqui, ó, entre menos 1 e 1, também está embutido aqui o 0, tá? Professor, mas não é inteiro? Sim, mas lembra, ó, o primeiro conjunto que vocês têm é os naturais, depois vocês têm os inteiros, que é o Z lá, e depois vocês têm os racionais. Todo número que está aqui dentro
tá? Os naturais e os inteiros também pertencem aos racionais. Portanto, o zero está aqui, ó. Zero está nesses dois conjuntos. Portanto, ele pertence a esse intervalo. Beleza? Então, alternativa para nós aqui, ó, C. Beleza, pessoal? Tranquilão? Vou apagar isso aqui agora. E a gente vai partir agora para a próxima questão. Também facinho. E eu não vou ficar escrevendo muito hoje para vocês, para a gente encurtar o vídeo aqui. Aqui, ó. Dado o conjunto A. O conjunto A tem quais elementos dentro dele? Para quem está na dúvida ainda, esses elementos a gente chama de X, tá? São todos esses caras aqui, ó. Ou Y, ou Z, que não vocês quiserem colocar. Letra que vocês quiserem colocar. Então, o conjunto A, nós temos o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1 e o 1. Então, enumerando ele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, beleza? O nosso conjunto tem 6 elementos. Então, ó, uma sentença, então, dado esse conjunto, uma sentença em linguagem simbólica, isso aqui é linguagem simbólica, tá? Ou linguagem matemática, que pode representá-lo então vamos ver. X, que é esses caras aqui, ó, pertence aos inteiros. Pessoal, é verdade ou mentira? Verdade, ele pertence realmente aos inteiros. E olha que interessante, ele pertence tanto aos inteiros que nós temos os negativos e temos positivo aqui também, tá? Aí ele está falando que o x, esse valor, está entre menos 6 e menor que 2, ou seja, ele está entre menos 6 e 2. Vamos ver se é verdade? Se o aluno fala assim, professor, mas aqui é menos 5. Sim, mas não serve o menos 6. Então, ó, x, ele está entre... Quando ele fala entre aqui, ó, estritamente maior, exclui esse cara. Então, o próximo depois dele é o menos 5, certo? Porque é inteiro, ó, tá falando inteiro. E ele é menor do que 2, ou seja, não serve o 2. Então, que número que serve? O 1. Opa, olha que legal. Então, serve o menos 5, beleza? Serve quem mais? O menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1 e o 1. Pulou o 0. Por que pulou o 0? Porque olha só aqui, ó, ele está falando que é para excluir o 0. Então, a alternativa A está correta. Essa é a minha resposta. Beleza? Vamos ver as outras porque elas estão erradas? Vamos lá então. Primeiro, x pertence ao conjunto dos racionais. Beleza, professor. O menos 5 é racional, o menos 4 é racional. Todos esses números que são racionais. Porém, ele está falando todos os racionais que estão entre menos 6 e 2. É mentira, é falsa. Por quê? Porque eu poderia considerar